Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Vocês não fazem ideia como está lindo, olhando daqui para lá, né? Se nós queremos um mundo de regeneração, podemos considerar que este ambiente, que esta noite, que esta casa é o prelúdio da regeneração. Porque a regeneração se caracterizar pelo espírito da paz, da concórdia, da fraternidade, da amizade, né? Então tudo isso nós estamos observando aqui esta noite. E todos nós que aqui viemos, fizemos esse pequeno esforço, talvez para a maioria não seja nenhum esforço, né? Que é uma alegria estar aqui. Eu quero desde já parabenizar esse trabalho que a SEAG vem fazendo, e especialmente a inauguração de uma obra como esta, gente. Porque mais importante do que se fundar casa espírita é fazer com que ela cresça. Porque fundar é a coisa mais fácil do mundo, né? Estamos aqui, a gente funda umas 10 casas espíritas aqui hoje à noite, não é? Mas o problema não é fundar a casa, não. É segurar o leme da obra ali e tocar adiante. Porque, mais das vezes, muitas ideias chegam até nós, mas as ideias não vêm com o coração, não vêm com o braço. Vem só a ideia. E de ideia, eu, Jorge, e todos nós aqui estamos, né, por aqui, né, Jorge? Mas é um momento especial que eu vejo aqui tantos rostos amigos, e espero cativar outros, já que nossa irmã cantou essa música tão linda, né? De cativar outros corações. E nós, assim como outros, muitos aqui presentes, fazemos esse trabalho de divulgação, de aqui, estar um dia aqui, outro ali. A gente vai, né, aumentando esse número enorme de amigos que nós vamos cativando por aí afora, ao ponto de muitas vezes, e aí é uma falha nossa, infelizmente, de não se lembrar de todos, né? E aí, às vezes, estamos aqui, o acolá, e o companheiro diz: oi, Valdir, tudo bem? Eu falei: estou, quem é você? Eu sou fulano da casa tal. Eu falei: que ótimo, prazer. Nós somos amigos do Facebook. Eu falei: prazer. Porque nós somos assim, né? A gente recebe um convite de amizade, a gente não sabe quem é. Se não põe a foto, aí acabou, acaba com a gente. Põe a fotozinha lá, mas mesmo assim a gente não sabe. Aí eu vou ver quem é a pessoa, de onde é. Aí eu vejo, é amigo da Darcy, vem pra cá. E a gente vai aumentando, né? Eu quero ser igual o Roberto Carlos, quer ter 1 milhão de amigos. Vamos chegar lá. Bom, meus amigos, como todos esses anos que nós compartilhamos esse momento tão especial, depois de passarmos um mês de visitações, de troca de experiência, que é uma recomendação do nosso codificador, expresso no Livro dos Médiuns, que a gente pudesse ir se visitando, consolidando as nossas relações, ao ponto de nós nos considerarmos uma família. E a nossa família, como qualquer outra que seja, de qualquer outra natureza, também terá problemas, gente. Porque Raul Teixeira, esse amigo de Niterói, disse que onde o homem passa, deixa a marca da sua imperfeição. Então aqui hoje estamos reunidos ainda revestidos dessa imperfeição. Mas isso não deve nos impedir, não deve nos neutralizar as ações que podemos fazer. Pois que já imagino eu, sem ter acompanhado, evidentemente, quem estava em outros compromissos, tudo que foi dito nesse mês. E eu falei ano passado e vou falar de novo, viu, Jorge? Porque quem fica por último, fica no repeteco, né? Porque todo mundo já falou tudo. E ele falou a mesma coisa que o outro falou lá. Faz de conta que é a primeira vez que vocês estão ouvindo. Oh, maravilha. Tá bom? Mas é sempre um desafio a gente fazer esse fecho de tudo aquilo que nós ouvimos durante o transcurso do mês. Mais que isso, toda a atividade espírita, não somente esta, mas qualquer atividade espírita, seja de evangelização, seja de assistência social ou qualquer outra de natureza espírita, tem 2 objetivos. O primeiro é da gente ter a informação.
de buscar e receber a informação, seja em diversos níveis e formas que a gente pode receber e procurar buscar essa informação, nos livros, na palestra, nos estudos, nas conversas, nos diálogos com os nossos irmãos, mas sobretudo, e eu considero o mais especial objetivo, é o da motivação. Esta informação precisa nos motivar. Nós não vamos encontrar uma letra na obra espírita que venha dizer que nós somos os especiais, que nós somos melhores, que a doutrina espírita é melhor. Evidentemente que nada disso é verdade. Os espíritos sérios jamais afirmariam tal coisa. Mas pela sua essência mesma, a doutrina espírita, ela é diferente. Na sua proposta de relação conosco, que essencialmente é uma proposta de responsabilidade. Não se torna ou se reconhece espírita sem se revestir desta responsabilidade, deste compromisso que nós assumimos primeiramente com a nossa consciência, e na medida que ela se expanda, que ela se consolide em novas bases de conhecimento, esse compromisso vai se expandindo. Primeiramente, naqueles mais próximos. E na medida que a gente vai se capacitando ao longo do tempo da nossa jornada, vamos alcançando outros corações. Não é? Mas veja, o Espiritismo, nós sabemos, não temos nenhuma dúvida em relação a isso, que é a terceira revelação de Deus. Outros irmãos de outros credos cristãos não entendem dessa forma, e está tudo certo. Está tudo certo. Eles são orientados pela doutrina que abraçaram. Mas nós, que abraçamos essa doutrina, e que é importante que ela também nos abrace, que essa clareza de entendimento não seja falseada. Né? Que quando nós dizemos que a nossa fé é raciocinada, cuidado, porque tem muitos irmãos que poderão se sentirem confrontados, porque a deles não são. Então, quando nós estamos expressando desta forma, nós estamos nos entendendo. Mas a fé dita raciocinada entre nós, que se pressupõe que é o resultado de uma reflexão, de uma observância, porque este é o método de Allan Kardec, científico. Quando falamos de método científico, ela se apoia em 3 passos distintos. O primeiro da observação, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Observar é receber a informação, ter a experiência do conhecimento inicial. Depois dessa observação, nós vamos para a parte da experimentação. Talvez, já neste segundo ponto do método científico está o nosso maior problema. Porque nós não vamos poder arguir a nosso favor com desconhecimento. Todos nós temos um mínimo de conhecimento, mais do que suficiente, para sairmos da nossa zona de conforto. Experimentar. Né? Eu experimentei comer quiabo e não gostei. Continuo não gostando de quiabo, mas para saber se eu gostava ou não, eu tive que provar. E tudo aquilo que o Evangelho diz, tudo aquilo que Jesus deixou para a humanidade vindoura, precisa ser experimentado, para saber se é bom. Né? E por fim, fechando o tripé científico, a conclusão. Se eu experimento e achei e concluí que é bom, eu vou incorporar aquela atitude, aquele conhecimento. Por que estamos falando isso? Porque o Espiritismo, nessa visão renovadora, nos oferece uma releitura do Evangelho. Não é trazer um novo Evangelho. Os próprios Espíritos, quando questionaram por Allan Kardec, disseram que eles não vieram trazer uma nova moral. Eles vieram trazer, a moral é sempre do Cristo. Então é o Evangelho
segundo o Espiritismo. Uma vez, um companheiro de outro credo disse assim: vocês seguem o Evangelho de Kardec, né? Eu falei: não, onde está isso? A gente segue o Evangelho de Jesus. Ah, mas tem negócio de espírita aí. Eu falei: não, assim como há o Evangelho segundo Marcos, segundo João, etc., Lucas, há o Evangelho segundo os Espíritos. Mas o Evangelho é o mesmo. E por que eu digo que a gente veio trazer, o Espiritismo veio trazer essa nova releitura? Olha só. Como compreender essas coisas? Em Mateus, capítulo 7, verso 6. Não dei o que é sagrado aos cães, nem jogue as pérolas aos porcos. Porque eles vão pisotear, vai acabar com tudo isso. O que isso quis dizer? O que Jesus quis dizer? Não adianta você querer levar a verdade a alguém que ainda não esteja capacitado. O Espiritismo não veio ao acaso. O meado do século XIX reuniu minimamente as condições primeiras para ali ser lançada a semente do Espiritismo. Evidentemente que ainda aos nossos dias, nós não somos maioria e não temos que ter essa preocupação. A nossa preocupação não é com o número, é com a qualidade. Porque o que vai fazer a diferença, sim, é o que nós fazemos e não aquilo que dizemos crer. Aí está a diferença. Não basta dizer que sabe, não basta dizer que crê. Porque o implemento do Espiritismo veio com uma proposta de trabalho, de renovação. Claro, o Evangelho, na sua essência, na sua plenitude, é um roteiro de renovação. É uma proposta de mudança comportamental. O Evangelho é essa mudança, essa proposta, esse roteiro de mudança comportamental. E aí não cabe mais. A criatura fica 10, 15, 20, 30 anos no Espiritismo, na casa espírita. E aí, depois de reencontrarem-se, 15 anos depois, alguém olha para você e diz: você é o mesmo, hein? Não mudou nada. 15 anos depois. Claro que a nossa vaidade vai logo para a aparência, né? Mas isso é impossível. 15 anos depois você tem a mesma aparência. Então não é com relação a isso. A gente é o mesmo que a gente continua intolerante, agressivo, impaciente. 15 anos e você não mudou nada. Então, nós sabemos de todas as dificuldades. Ninguém falou, nenhum espírito disse que era fácil. Mas nenhum espírito disse também que era impossível. Se fosse fácil, 6 meses de espiritismo, doutrina, já estava resolvido o nosso problema. Nós íamos para mundos regeneradores. Então a proposta é de trabalho, é de renúncia. É de buscar fundamentar a nossa fé na esperança, mas não na esperança de esperar, a esperança de trabalhar. Então a doutrina espírita foi o fechamento da mensagem lida pelo nosso irmão Jorge: amai-vos e instruí-vos. Segundo Jesus, a verdade nos libertaria. Mas libertar de quê? Óbvio, do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. Mas eu citei, já em algumas oportunidades, aquele caso daquele cão que é criado, preso, dia e noite. Infelizmente tem casos assim, viu? De pessoas que pegam um pet e põe na corrente, dia e noite, afastado, lá no fundo do quintal. Aí essa criatura, esse pet, esse cão, por alguma razão, ele se liberta. E quando ele se liberta, ele só olha para frente, parece que tem aquele touro, põe no cavalo, né? Ele só olha para frente assim e sai correndo. E ele vê um portão aberto e ele corre para a rua. Não sei se alguém já teve essa experiência. O que acontece nesses casos com o cão que ficou a vida inteira preso? Ele fica meio atordoado. Ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda.
Ele fica perdido. E a mais das vezes se expõe aos perigos do trânsito, porque ele deixou esse. Enquanto que aquele que está liberto, aliás, tem vários vídeos que mostram isso, cães mais educados do que nós. Ele fica sentadinho, já deve ter visto isso. Lá sentado no sinal, né? Na faixa de pedestre. E todo mundo correndo para lá e ele aqui sentado olhando. Já vi isso mais de uma vez, em vários vídeos diferentes. E aí quando fecha o sinal, aí ele vai, todo serelepe. Ele está educado a essa vida social, o outro não estava. Então a mesma coisa se dá conosco. Jesus disse que nos libertaria. E agora? Estamos libertos. Nós vamos para onde? Estamos atordoados? Vamos fazer o quê? Qual o caminho que eu vou? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O Espiritismo mostra-nos o caminho. O caminho não tem outro que não seja o alinhamento às leis de Deus. Porque se nós estamos querendo caminhar de forma mais acelerada, porque estamos caminhando, mas mais acelerado para o mundo de regeneração, nós precisamos trabalhar com mais justeza. E se estamos vivendo o caos social mundial que estamos vivendo hoje, as razões estão expostas na questão 640 do Livro dos Espíritos. Que é a pergunta, o que é lei natural? Lei natural é a lei de Deus, criada única e exclusivamente para a felicidade do homem. Diz o que ele deve fazer e não mais fazer. Mas, aí vem o problema. Quando dela se afasta, o homem sofre. Aí é a resposta. Por que nós estamos vivendo esse caos de violência, de agressividade, de intolerância? Afastamento da lei. E agora, exatamente, a proposta é de retorno, de realinhamento à lei. Sair do guarda-chuva da lei é facinho. E nós somos distraídos. Qualquer coisa nos distrai. Uma mosca que passa, você, opa, já perdeu. E para voltar, não é fácil não. Por que nós nos afastamos da lei? Olha, séculos e séculos. E entramos os desvios da lei, da estrada, e fomos para longe. O caminho está aqui, eu fui lá, vai Itaboraí. Não sei nem geograficamente para onde fica Itaboraí, aqui estou meio perdido, né? Tem que botar o GPS aqui. Se é para lá, se é para cá, não sei. Então, essa que é a nossa dificuldade. Voltar para o caminho certo. Isso não é fácil. Mas, como eu disse, as pérolas foram jogadas para nós. Porque nós, minimamente, estamos capacitados a reconhecer o seu valor. A doutrina espírita. Mas tem uma outra questão. Como eu disse, o Espiritismo fez uma releitura dessas passagens para melhor compreendermos. Em João 14:34, deixo-vos a minha paz vos dou. Olha aqui. Mas em Mateus capítulo 10, verso 34, olha a aparente contradição. Não vim trazer a paz, mas a espada. O Jesus está meio doido, né? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora fala outra. Jesus usava de simbolismos, analogias, para que as pessoas pudessem minimamente pegar alguma coisa. Se nós hoje temos dificuldade de compreender, imagina aquela época, gente. A situação que Jesus se viu. A dificuldade dele tocar aqueles corações de forma definitiva. Porque muitas das vezes Jesus toca o nosso coração. A gente se emociona, a gente se estimula, mas daqui a pouco a gente volta à nossa rotina. A gente vem à casa espírita, acha bacana, acompanha as músicas, sente uma vibração diferente, acha legal, tudo aqui é positivo. Ah, que bom! Mas daqui a pouco a gente vai voltar para o nosso dia a dia,
para a nossa realidade. E o desafio da regeneração é levar essa realidade para fora. Enquanto essa realidade ficar circunscrita a estes ambientes religiosos, e não só aqui, evidentemente, qualquer outra manifestação de fé igualmente colabora, não tem problema. O nosso companheiro falou que o nosso problema é de a vivência. O nosso desafio está em viver esses postulados. Ok? Até que hora nós vamos? Porque eu tenho que continuar aqui. Eu sou uma metralhadora, gente. E hoje falando assim, você tem que falar menos hoje, viu, gente? Que hora que nós vamos? Até que hora? Só me diz a hora que eu controlo aqui. 8h20. 8h20? Não, tá bom. Tô brincando. Então, ele não vem trazer a paz, vem trazer a espada. E aí, quando nós estamos buscando compreender os postulados espíritas, a gente começa a entender o simbolismo dessa espada, que é a nossa luta interna com o homem velho, que Paulo por diversas vezes citou, que ele, quando tinha aqueles arroubos, aquela agressividade, aquela impaciência, era esse homem velho ressurgindo. E muitos de nós pensamos, eu também penso por vezes assim, de que a gente já dominou o cara. O homem velho está lá, todo amordaçado, todo neutralizado. Mas aí, eu dou uma topada do dedo. Bastou. A santidade vai tudo embora. Uma topada de dedo. E olha que houve uma época, graças a Deus, agora eu estou mais monitorando essas coisas, sabe? Que houve uma época que eu dei uma, gente, mas foi aquela mais linda que vocês possam imaginar. Aquela que levantou a unha do dedão, não foi, minha filha? A terra está ali para não deixar mentir. Gente, mas foi uma beleza. Como que eu fui provado? Ai, fiquei todo suareno, todo desconversado. E a unha lá, toda destrambelhada, caiu, né? Levou meses para nascer outra. Mas nada que o tempo não nos ajude. Então são essa paz, essa espada que Jesus veio trazer. Jesus não veio passar a mão na cabeça de ninguém, não. Vai, não peques mais, viu? Para não acontecer coisa pior, disse ele. E a gente acha isso muito legal, mas de pouca aplicação. Ou você é, ou você não é. Entre a verdade e as trevas, não há meio termo. Não há um muro que você possa ficar em cima e dizer, eu estou aqui, eu não estou fazendo nada de errado, viu? Mas também não está fazendo nada de certo. Bom, e assim, é até 8h20 mesmo. Bom, esse arado aqui expresso no tema, alguns podem interpretar de diversas formas. Mas o arado está pronto. Sabe quem afirmou isso? Provavelmente esse tema foi tirado dali, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora. E o Espírito Erasto, Paris, 1863, assina uma mensagem que está nesse capítulo. Missão dos Espíritos. Moleque, vai lá ler esse negócio aí para você ver. E dentre as recomendações gerais, ele vai dizer, espíritas, diretamente para nós, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Veja que é um convite ao trabalho. E veja que ele estabeleceu duas condições. Arma-se de decisão e coragem. Porque é de fórum íntimo. É uma decisão íntima do ser. Eu quero compartilhar isso. Eu quero colaborar com isso. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um arado. Eu quero ser um semeador. Mas ele estabeleceu outra condição, coragem. E no nosso caso aqui, particular espírita, o mesmo amigo de Niterói, Raul, vai dizer, o espiritismo não é para quem quer,
para quem aguenta. Não é fácil. Porque quando Santo Agostinho, na questão 920 do Livro dos Espíritos, nos sugere como um meio mais prático de nós progredirmos, o autoconhecimento. E aí Joana de Ângeles quebrou a banca desse tema, né? Que ela escreve, através da psicografia de Divaldo, uma série de livros, investindo nesse autoconhecimento, como um único meio, ou talvez um dos maiores meios, para a gente estabelecer quem somos nós, ou como estamos nós, melhor dizendo. Porque enquanto essa verificação não for feita, nós vamos ficar vivendo de aparência. De aparência. O pessoal olha para ver esse balde, é tão legal. Minha mulher não gosta disso, não. Porque você não conhece ele. É verdade. O Walt não é essa pluma de gentileza, de amorosidade. Nós estamos vivendo uma fase aí, falando particularmente de nós. Se eu não fizer esforço, as coisas não acontecem comigo, não. Porque ainda não entrou no processo da minha naturalidade. Até alcançar a naturalidade, a gente tem que fazer esforço. Foi por essa razão que Allan Kardec, lá no Sede Perfeitos, lá no capítulo 17 do Evangelho, vai definir o verdadeiro espírita. Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Então, é isso que deve nos caracterizar neste convite à transição. Jesus não quer de nós o impossível. Aquilo que nós não podemos dar conta. Ele quer e Ele conhece individualmente cada um de nós. Ele sabe exatamente o que o Valde pode dar. Ele sabe o que cada um de nós aqui presente pode dar. Agora, o que não pode mais é dizer que não pode nada. Sempre nós podemos alguma coisa. Veja, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta, assim, aparentemente tão óbvia, né? Mas ele, depois que a gente vai ouvir a resposta, é que a gente, poxa, nunca pensei dessa forma. Perguntou Allan Kardec, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Por que a gente está aqui? A gente vai dizer, para ser feliz, para vir morar aqui em Saquarema. Eu quero vir para cá. Quero vir ser feliz aqui. Mas, olha o que eles disseram. O objetivo da encarnação dos Espíritos é para que cada um possa alcançar a perfeição relativa. Vírgula. Há um outro objetivo ainda, disseram eles. Para que todos possam, a seu tempo, dar a sua cota de colaboração à obra de Deus. Viu aí? Esses são os objetivos. Tudo mais que é lícito, porque nós estamos vivendo uma vida na matéria, encarnado, revestido no corpo, nós temos necessidades. Transcorre pelas circunstâncias de cada um. Mas o objetivo central é o nosso melhoramento moral e espiritual. É a nossa colaboração à obra de Deus. E, pegando este tema como exemplo, que é essa transição para o mundo de regeneração, é a obra de Deus em movimento. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Pai há muitas moradas, tem lá o item que vai falar do Santo Agostinho, ele vai falar dos mundos. E são 5 categorias, né? Os primitivos, provas de expiações, regeneração, mundos felizes e os celestes. A gente imagina que o mundo para a transição é só isso que nós estamos vivendo. Não! Os mundos que estão no meio, entre o primeiro e o quinto, os 3 são de transição. Que transita de um estado para outro. O primeiro não, que é o primeiro, ele foi criado ali, ele surgiu ali, então ele não transitou de lá, ele saiu das mãos do Pai. E o último é quando nós vamos receber a bandeirada. Taradá, taradá. Beleza, hein? Vamos receber a bandeirada lá. Então,
a regeneração, ela vai se caracterizar exatamente por esse processo de consolidação de um movimento. Mas ainda não é o fim, evidentemente. Mas a nossa situação está tão grave que estar na regeneração, nossa, já vai ser um paraíso para nós. Mas a gente às vezes se equivoca pensando que lá não vai ter dor, que lá não vai ter prova. Vamos ter sim. Vai ter, claro, em uma dimensão infinitamente menor. Não é? Infinitamente menor. Vai morar em Itaboraí. Vai lá. 40. Eu deixo o carro no sol e depois você vai entrar lá para você ver. 55. Dentro do carro. E aí você quer entrar no carro 55 graus? Ai, que bênção, Jesus. Não vai acontecer isso. É difícil. Já que em Saquarema não é tanto. Né? Em Friburgo, muito menos. Então a gente tem que aproveitar todas as situações. Eu espero ter aproveitado meus 19 anos de Itaboraí. Porque eu espero ter construído lá, pelo menos, o esboço das asas angelicais. Porque morar em Itaboraí é uma prova, viu? Não é mole não. Mas foram 19 anos de bênçãos, de trabalho espírita. Os 19 anos que lá ficamos, nós trabalhamos, graças a Deus. E a gente agradece tanto às casas espíritas, né, que nos dão essas oportunidades de arar o solo, né? Então o nosso coração já está preparado para o que vem por aí. Jesus, nós contamos sempre com Jesus. A pergunta é, Jesus pode contar conosco? Nós temos que inverter essa pergunta. Porque às vezes a gente quer, não, eu vou servir Jesus quando eu estiver melhorzinho. Quando eu fizesse uns 6 cursos no Allan Kardec. Todos os cursos possíveis no Allan Kardec. Ele vai estabelecendo uma condição. Quando Jesus se refere, com o seu interlocutor diz assim, vem agora, do jeito que estás. É agora. Ah, mas eu estou bem cansadinho já, eu estou com 60, eu estou com 70. Vem agora, meu filho. Há sempre tempo para a gente dar o nosso pontapé inicial. Não estou falando para quem nos ouve aqui não, porque eu tenho certeza que todos aqui estão aqui porque sentiram o prazer de vir. Essa é uma característica da nossa doutrina. Não há daqui nenhuma imposição para lá. O que há daqui para lá é a exposição. Nós expomos, nós dialogamos, mostramos os caminhos, quer dizer, nós somos o instrumento para que isso aconteça. Tudo que nós falamos aqui não é da minha cachola, não. Nós somos meros papagaios a repetir as mesmas lições. Porque tudo que o Espiritismo ressalta, fortalece, Jesus já falou há 2000 anos, gente. Jesus falou disso. Tudo disso. Absolutamente tudo. Aquilo que era necessário, Jesus não deixou para depois. Nos 3 anos ele fechou a conta, deixou tudo. E tudo que ele falou e disse e viveu foi tão importante que 2000 anos depois nós estamos aqui, reunidos no nome dele. Apesar de todas as situações que a Idade Média, a história do cristianismo, de dificuldades que foram criadas, nós chegamos até aqui. Muito bem. E Jesus já... agora que eu ia abrir o livro, Jesus. A moça falou assim, está lendo a cola. Viu? Eu não falei para você que eu não li nada? Falei para você. Eu fiz um monte de cola aqui hoje, gente. Risquei meu pobre livro. Mas olha, como eu iniciei, eu vou terminar. Não é a quantidade do que eu digo. É aquilo que vocês foram capazes de absorver o pouco que eu disse. Porque numa conversa de 20, 30, 40, 1 hora, o
O nosso cérebro, Raul Teixeira está vivo aqui hoje, não é possível. Ele falou muitas vezes isso, que é estatístico. Numa hora de palestra, se você guardar 10%, você é uma imunidade. Porque a mais das vezes, isso é experiência em nossa casa espírita. Quando chegava no domingo seguinte, eu perguntava, vocês lembram quem foi o palestrante? Quem foi o palestrante, meu Deus? Era homem, era mulher? Não lembrava. Aí eu ajudava, foi homem. Lembra o tema? A tragédia. Ninguém lembrava nem do que o cara tinha falado. Ele falou alguma coisa? Então isso é o natural nosso. Então, por exemplo, eu sou desse. Eu tenho meu cérebro, a minha mente é seletiva. Eu não guardo tudo. Nem me esforço para isso. Eu não sou capaz. Mas a gente procura guardar aquilo que é definitivo. Que a gente precisa incorporar. E eu quero, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade. Não sei se estarei aqui ano que vem, por favor. Ninguém merece. Venho a convite, sento-me ali, vou acompanhar, vai ser um enorme prazer. Mas não estou fechando portas. A gente fica muito feliz por esses 5 anos. Aliás, deveria ter sido 6, né? Porque o primeiro foi cancelado pela pandemia. Não esqueci não, filho. Mas eu estava comprometido. Mas sempre que convocado, nós estaremos a postos, dando a nossa pequena colaboração. Porque o Walter não tem nada de especial, mas o que nós fazemos aqui é muito especial e de muita importância. O que eu faço, não. Mas o que nós fazemos, todos nós, é muito importante. Muita paz, muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e parabéns à SEAC pela sua fundação da sua sede. Muita paz.